Hoje saiu a notícia de que o PGR recomendou ao Alexandre de Moraes que não permitisse que o Bolsonaro fosse à posse do Trump, não devolvesse o passaporte dele por risco de fuga. O Xandão acatou o pedido ou a sugestão e não permitiu que o Bolsonaro fosse. Se houve algum outro pedido do Xandão, que nem eu falei naquele vídeo, para a PGR investigar se houve litigância de má-fé nesse pedido do Bolsonaro, nós não sabemos, porque nem todas essas conversas e pedidos são públicos. O que foi público foi isso, o PGR orientou que não e o Xandão acatou. Agora vamos entender o porquê que o Xandão acatou e o PGR pediu. Na decisão do Xandão, pessoal, ficou claro que o Bolsonaro não apresentou convite oficial, tá? Teve até um rapaz aí que, não sei se é bolsonarista, mas comentou no meu outro vídeo, que ele falou assim, Bolsonaro foi convidado sim, se informe melhor. Não foi, porque se o Bolsonaro tivesse sido convidado oficialmente, ele teria como provar. Aí o Xandão poderia até negar, mas ele não ia citar isso na decisão. Mas na decisão dele ele citou, que não foi apresentado nenhum convite oficial. Se o Bolsonaro tivesse recebido um e-mail lá dos assessores, dos organizadores lá do evento da posse do Trump, nós convidamos Jair Messias Bolsonaro para a posse, não sei o quê, mas não teve isso, não foi apresentado. Só foi apresentado aquele link que eu já falei para vocês no outro vídeo, que qualquer pessoa pode se inscrever. Então, não apresentou nenhum convite oficial. Isso fica claro o quê? Que o Bolsonaro poderia estar agindo com má fé. Ele teria inventado que foi convidado, se inscrevendo num link que qualquer pessoa pode se inscrever, fingindo que foi convidado. Então esse foi o primeiro ponto. Outros pontos que foram abordados na decisão do Alexandre de Moraes foi o seguinte. O Bolsonaro já ficou 3 dias uma vez numa embaixada, na embaixada da Hungria, quando teve uma operação da Polícia Federal contra aliados dele. Ele pensou que poderia ser preso, ele foi correndo se esconder numa embaixada. Só o fato dele ter ido para essa embaixada, pessoal, já mostra que ele tinha intenção de fugir da justiça. E outra, naquela época já poderiam ter dado uma prisão preventiva para ele. Tanto que foi ali que o Xandão colocou outras medidas cautelares contra ele, porque aquilo que ele fez foi claramente uma tentativa de fugir da justiça. Quem é que vai ficar 3 dias numa embaixada estrangeira? O Bolsonaro chegou a alegar na época, né, que ele tinha laços com a Hungria, que era amigo do presidente, por isso que ele foi na embaixada. Pô, mas para dormir, ficar 3 dias, levando até coisas pessoais, o filho dele indo visitar ele na embaixada? É claro que ali ele estava tentando fugir, né, pessoal? E para quem não sabe, a Hungria é um país do leste europeu, é um país ditatorial, o nome do ditador lá, se eu não estou enganado, acho que é Lukashenko, aqueles nomes estranhos do leste europeu, é um grande aliado da Rússia, é um dos poucos países, inclusive, que queria até entrar na guerra junto com a Rússia contra a Ucrânia. Ele é considerado um ditador de extrema direita, tá? É engraçado que as pessoas só veem ditaduras comunistas por aí, mas ele é um ditador de extrema direita, ele é um conservador, ele é anti-gay, ele é anticomunista, tudo igualzinho o Bolsonaro, só que lá ele conseguiu fazer o que o Bolsonaro não conseguiu aqui, ele conseguiu tomar o poder. Tanto que o Bolsonaro foi visitado, né? Depois que o Bolsonaro foi visitar o Putin na Rússia. Aliás, ninguém visita a Hungria. Foi até uma observação do professor Marcos Villa. Quem é que visita a Hungria? A maioria das pessoas não sabe nem onde é que é a Hungria no mapa. Se eu perguntar para um brasileiro qualquer, onde é que é a Hungria? Mostra aqui para mim no mapa. A maioria não sabe, tá? Porque é um país irrelevante, significante. Só o Bolsonaro foi lá. Por quê? Pela questão ideológica. O Bolsonaro não foi em Paris encontrar o Macron, ele não foi na Itália encontrar, eu não lembro o nome do primeiro-ministro da Itália, antes da Giorgia Meloni, mas ele não foi. Ele não foi na Alemanha se encontrar, por exemplo, com a Angela Merkel, para ter reunião bilateral. Nenhum país europeu importante o Bolsonaro foi. Ele só foi na Hungria, só para ficar alinhado com essa extrema-direita ideológica global. Tanto é verdade que o Bolsonaro chegou em Roma, no encontro do G20, onde ele ficou isolado de todos os líderes, ficou lá fazendo piadinha de tiozinho com o garçom. Eu acho que o garçom nem sabia falar português, né? E o Bolsonaro lá tentando desenrolar. Nós ganhamos da Itália. Enquanto ele estava ali com as maiores cabeças globais, né? Merkel, Macron, não sei quem, e ele lá de papinho com o garçom. Na foto oficial, ele não saiu naquela foto oficial do G20, nem isso ele quis fazer, e foi lá numa sacada de um hotel em Roma ser venerado pela gadaiada como se ele fosse um deus. Lembrando que ele estava a poucos metros do Vaticano. E o Bolsonaro, que é católico, nem sequer pensou na cabeça dele ir para o Vaticano, visitar o Papa, ou mesmo conhecer a belíssima igreja do Vaticano, né? Que mesmo quem não é católico, como eu não sou, ali é uma obra de arte renascentista, né? O Vaticano é belíssimo. E eu, se eu pudesse, eu iria lá visitar o Vaticano, mesmo não sendo católico. O Bolsonaro estava a poucos metros, era um chefe de Estado, e ele não pensou nem por um momento em ir lá visitar o Papa. Muito pelo contrário, ele ficou ali bancando o lugar de Cristo, um anticristo, sendo venerado pelos seus apoiadores. Mito, 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 mito. Esse é o bobalhão que as pessoas chamam de mito. Então esse foi um dos pontos da decisão. Outro ponto da decisão do Xandão foi que o Bolsonaro disse numa entrevista que ele não descarta a hipótese de fugir numa embaixada. Um repórter perguntou para ele,
Se caso for pedida a sua prisão, o senhor pensa se esconder em alguma embaixada, pedir asilo político? Ele falou, tem um instrumento legal para isso, a embaixada não pode ser inviolada, então se tem um instrumento é porque pode ser utilizado. O que ele está dando a entender? Que ele não descarta a hipótese. Quer dizer que se o Xandão decidir prender ele pode pegar o carro e ir correndo para uma embaixada, a mais próxima da casa dele, ou que ele tenha afinidade, né, no caso, porque nem toda embaixada é obrigada a aceitar ele, e ele pode pedir para ficar lá na embaixada para não ser preso. No caso, tem a embaixada da Hungria, que aceitaria ele, a da Argentina, agora como é o Milei, o presidente, talvez aceitasse ele. Deixa eu ver qual outro país aqui que nós podemos dizer que é alinhado com o Bolsonaro. Estados Unidos, talvez a embaixada americana. Só essas. Porque o resto do planeta rodeia o Bolsonaro. A verdade é essa. Acho que nem o Putin aceitaria ele, se ele fosse para a embaixada da Rússia. Só esses países mais radicais mesmo que aceitariam o Bolsonaro. Ainda assim que são radicais agora, né? Que estão com governos radicais. Porque se fossem dos governos anteriores também não aceitariam, não. E outro ponto da decisão do Xandão é que o Bolsonaro também incentivou aquele pessoal do 8 de janeiro que escapou da prisão, ele incentivou que eles fugissem. Porque ele falou que eles eram perseguidos políticos, então eles tinham que fugir, porque o Brasil já não tinha mais uma democracia, que era uma ditadura, que era uma perseguição àqueles pobres coitados que foram lá vandalizar e quebrar tudo em Brasília. Então ele deu a entender que seus seguidores deveriam fugir, dando a entender que ele prefere fugir a cumprir a justiça. Então, baseado nessas decisões, o Xandão não permitiu que ele tivesse o passaporte de volta para ir na posse dos Estados Unidos. É claro que tem besteira de bolsonarista, né? Tem bolsonarista falando assim, e se o Trump mandar um avião buscar ele, ou dar um passaporte americano para o Bolsonaro? Gente, o Trump não assumiu ainda, ele só vai assumir dia 20, tá? Que é segunda-feira. Até lá ele não tem poder nenhum, ele só é o candidato eleito, mas ele não tomou posse. Tanto que quando o Biden ganhou as eleições 4 anos atrás, o Trump fez um discurso para os seus apoiadores irem lá para o Capitólio, para o Congresso, justamente para impedir a posse do Biden. Porque eles quase conseguiram. Quando o presidente americano é eleito, é o Congresso que imposta ele como presidente. Fala, pronto, esse cara vai ser presidente, nós conferimos tudo, os votos, está tudo certinho, ele é o próximo presidente. Então, se aquela gadaiada do Trump tivesse impedido, tivesse conseguido, o Biden não seria presidente hoje, porque ele teria bagunçado todo o sistema eleitoral. E quando não se tem um novo presidente empossado, o presidente anterior continua valendo. Esse foi o plano do Trump lá no 6 de janeiro dos americanos, que aqui no Brasil se tornou 8 de janeiro, né? Então, o Trump, ele não tem poder algum ainda. Nenhum. Tanto que ele foi condenado essa semana, né? Porque ele subornou uma garota de programa, né? Esse é cidadão de bem, né? Deus, pátria, família. Nós somos contra os gays. Mas aí fazer programa com garota de programa e subornar, e tudo bem, né? A gadaiada não vê nada demais nisso. Mas enfim, ele foi condenado. Só que como ele já foi eleito presidente, o juiz não deu nenhuma sentença penatória para ele como prisão. Mas, se houver uma decisão desse tipo, vamos supor que o juiz tivesse condenado ele, sei lá, 3 anos de prisão em regime fechado. Ele não ia ter como assumir. Aí quem ia continuar como presidente ia ser o Biden, até o sistema americano ver lá o que eles resolvem, ou novas eleições, ou imposto vice, aí eu não sei direito como é que é o sistema deles. Mas o fato é que o Trump não assumiu ainda. Não tem como o Trump mandar, por exemplo, um helicóptero militar vir aqui resgatar o Bolsonaro, se ele ainda não é o chefe do executivo. Ele não pode fazer nada. Passaporte. Ele não pode chegar lá na, sei lá, Polícia Federal Americana, não sei se é eles que emitem passaporte lá, e pedir, eu quero um passaporte para o Mr. Bolsonaro. Não, ele não é o presidente. O cara vai falar, só depois do dia 20, Mr. Trump. Depois do dia 20 o senhor volta aqui, porque antes eles não podem fazer nada, tá? Então o Bolsonaro vai ter que assistir a posse do Trump pela televisão, como todo mundo, e o fato é que fica escancarado que o Trump não convidou ele. Eu fiz um vídeo aqui uma vez para vocês chamado assim, Trump abandonou o Bolsonaro, porque aquele Paulo Figueiredo que mora nos Estados Unidos, que é o cara que tem o contato lá com deputados bolsonaristas, senadores, gente que está ligada ao poder americano, o Paulo Figueiredo falou no vídeo, olha, pelo que eu estou vendo aqui na América, os americanos estão preocupados com tantas outras coisas que o Brasil, eles não estão nem pensando no Brasil. Eu fico lá falando, e a nossa situação, e o nosso caso, cara, a prioridade é isso, é aquilo, é a guerra da Ucrânia, Israel, é não sei o quê. O Brasil está lá embaixo na lista de prioridades do Trump. Tanto que o Paulo Figueiredo falou, não vai acontecer nada, e o Bolsonaro provavelmente vai ser preso. Tá? Então essa palhaçada toda, esse auê todo, foi convidado para posse, foi só uma armaçãozinha deles mesmos, se inscreveram naquele link, qualquer pessoa pode se inscrever, e eu digo e repito, ali já caberia uma prisão preventiva, porque não teve nenhum convite oficial, teve uma tentativa de enganar as autoridades para uma possível fuga. Então eu acho estranho o Bolsonaro ainda estar solto, né? Porque não é a primeira vez, teve o caso lá da embaixada e agora esse. Enfim, talvez o Xandão queira seguir todo o procedimento legal de julgar o Bolsonaro para ninguém dizer que ele foi um preso político, né? Pode ser por isso. E só para finalizar, teve pessoas aqui comentando que o Xandão tem medo de prender o Bolsonaro. Não, ele não tem medo, pessoal. Ele prendeu o Braga Neto,
E olha que o Braga Neto é um general 4 estrelas. Acontece que o Braga Neto também tentou interferir nas investigações e ganhou uma preventiva. Agora o Bolsonaro, talvez o Xandão esteja demorando, porque talvez ele queira seguir o rito legal. A sugestão do PGR, depois virar réu no STF, depois ser julgado pelo STF. Talvez ele queira seguir esses trâmites legais para depois ninguém ficar falando que ele prendeu o Bolsonaro inocente. Porque os bolsonaristas já estão criando essa narrativa. Ah, isso foi perseguição política, Bolsonaro era inocente. Então, para evitar essa mentiraiada, ele vai seguir todos os trâmites legais conforme manda a lei. Agora, uma preventiva bem que o Xandão podia dar, né, Xandão? Né? Para poder ajudar um pouco o Brasil, até para acabar um pouco com essa palhaçada que está se tornando a política no Brasil. Vocês viram a fake news do Chupetinha, né? Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Pessoal, quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comente também o que vocês acharam, tá? A opinião de vocês é importante. Compartilhe com seus grupos esses vídeos que eu faço, que são muito interessantes, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.